Hoje você vai aprender a como fazer perguntas em inglês de todas as formas possíveis, tá? Seja no presente, seja no passado, seja no futuro, com exceções, mas hoje nesse vídeo você irá aprender tudo sobre como fazer perguntas de todas as formas que existem. Então, pessoal, para essa aula nós iremos utilizar 4 frases que vão nos auxiliar para montar ali os modelos diferentes de perguntas, tá? A primeira frase é I am skinny, que significa eu sou magro, assim, bem magro, esse skinny. A segunda frase aqui é you are a looker, tá? A looker é uma pessoa muito bonita, muito atraente. A terceira frase é she is beautiful, tá? Bem tranquila. E a quarta frase é she learns fast. E basicamente existem apenas 3 formas de fazer perguntas em inglês, né? Na verdade, 2 são as principais assim, e o resto tudo deriva dessas 2. Tem uma terceira que é uma pequena exceção que a gente vai ver, tá? Então assim, o seguinte, a primeira forma é com o verbo to be, tá? Que é aquele verbo ser barra estar, que é sempre quando você vai dizer eu sou, eu estou, ou ela é, ela está, você vai usar esse to be, que é o I am, ou she is, ou we are, né? É sempre isso, o am, o is, o are, é todos o verbo to be, ser ou estar. Então pegando aquela nossa frase I am skinny, ela é uma afirmação. Todas as que eu passei para você são uma afirmação, né? Então I am skinny, esse am é o verbo to be. Quando você quer fazer uma pergunta no presente com o verbo to be, é só você pegar ele e colocar antes da pessoa, né? Antes do I, por exemplo, nessa frase. Não vai ficar am I skinny? Isso é uma pergunta. Mesmo que não tenha entonação, é uma pergunta, né? Caso assim, a gente no português a gente pode falar, né? Você é magro, falando assim, afirmando. Ou fazer uma pergunta, você é magro? Né? Assim, em inglês não, você pode até colocar uma entonação, por exemplo, né? Am I skinny? Você pode colocar uma entonação, ou você pode falar reto, que nem um robô, que ainda assim, se você colocar o verbo to be antes, vai ser uma pergunta. E a mesma coisa acontece para a segunda frase, né? You are a looker, né? Tem o you are, que é o verbo to be, né? You are, você é, taranã, que é muito bonito, muito atraente. Para você perguntar isso, né? You are alguma coisa, né? Você é alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, né? Você está, aqui, o está ou é o are you, por exemplo, are you a looker? Isso já virou uma pergunta. É só você pegar o verbo to be e colocar antes do you. Que nem outro exemplo. She is beautiful. É uma afirmação. Ela é bonita. Você quer perguntar, ela é bonita? Você pega o is, que está depois do she, e coloca antes. Is she beautiful? Isso já virou uma pergunta. Então, de maneira bem simples, essa já foi a nossa primeira forma de se fazer pergunta, né? Agora, de resto, é sem o verbo to be. Quando não existir um verbo to be, como é que você faz? Tem verbo auxiliar, que ele serve exatamente para dizer quando uma frase é pergunta em inglês. Porque só no português que a gente tem a entonação para dizer que é pergunta. No inglês não tem. Então, vamos lá para a nossa quarta frase, né? Que é she learns fast. Ela aprende rápido. Se você quiser perguntar em português, você só muda a entonação, né? Ela aprende rápido? Já agora, em inglês, não. O verbo auxiliar que a gente tem é o do, tá? E esse do, ele pode virar um does, né? Que é para, por exemplo, terceira pessoa, she, he e it, vai virar does. De resto é tudo do, tá? Tudo do. Só isso que eu preciso decorar, mais nada, né? E também tem ele no passado, que é o did. Tá? No passado vai ser a mesma coisa, tá? O did é para todo mundo, para I, para he, para we, é tudo did, tá? Então vamos lá para a frase, she learns fast. Isso é uma afirmação. Você viu que o verbo aprender, que é o learn, né? To learn, virou um learns, né? Porque tá na terceira pessoa, ela aprende, não é ela aprender. Só que daí quando for virar uma pergunta, você coloca o does, né? Porque é o she. Então você vai colocar o does em primeiro, né? Antes da pessoa, sempre antes da pessoa, tá? Independente se é o verbo auxiliar, se é o verbo to be, pode ter alguma coisa antes, que nem a gente já vai ver, só que daí o verbo auxiliar ou o to be vai ser antes da pessoa. Então, does she learn fast, tá? Como já tem o does, ele serve tanto para deixar a frase, né, em terceira pessoa, quanto para fazer a pergunta. Então o verbo learn já fica nessa forma mesmo, não precisa ser learns, tá? Fica does she learn fast? Tá fazendo a pergunta, ela aprende rápido? E aí é a mesma coisa, tá? Se for eu é do I, se for eles é do they, do we, ou se for it, né? Por exemplo, does it, tá? Mesma coisa, só segue o resto da frase normal, sem mudar nada no verbo. Agora com o did, que é o passado, fica mais fácil ainda, que é sempre did. Seja o I, né? Did I,
ou por exemplo, did she, did it, é sempre did, tá? Não muda. Então, por exemplo, se eu fosse falar a frase primeiro no presente, né? Eu conheço ele, I know him. Se fosse no passado, seria I knew him, I knew, né? Eu conheci ele. E agora, se fosse uma pergunta, né? Eu conheci ele, seria o did I know him? E esse did serve tanto para transformar a frase em pergunta quanto para deixar no passado. Tem essas duas funções. Muita gente tem essa dúvida, né? Mas o did, ele faz uma coisa ou outra, faz as duas, tá? Por isso que o verbo know, que é conhecer, ficou know. Então é did I know him? Isso já virou uma pergunta no passado, uma pergunta e ainda no passado. Eu conheci ele? Daí você pergunta, né? Ah, mas e se for com aquelas palavras, por exemplo, where, what, how? É a mesma coisa, a gente não vai mudar nada, você só vai pegar essa palavra e colocar na frente, né? Por exemplo, where did she go? Eu tenho did she go, que seria, né? Ela foi, né? Uma pergunta, só que você tem esse where, aonde? Where did she go? É a mesma coisa, tá? What did he tell them? What did he tell him? I'm going to tell her what you did. I'm gonna tell her what you did. Se você sempre quis falar e entender esse inglês rápido e fluido que os falantes nativos de inglês têm, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo, especializado nas reduções e conexões da língua inglesa quando falada. Nele eu te ensino tudo sobre como o inglês pode soar tão mais reduzido, tão mais conectado, cada letra que é excluída, cada palavra que é reduzida mesmo na fala rápida da língua inglesa. E nesse material eu realmente pego na sua mão, te ensino cada coisa, te mostro cada detalhe para você finalmente conseguir entender como que o inglês falado soa tão rápido e tão conectado. E se você ficou interessado, a única coisa que você precisa fazer é acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Ou, né, se fosse que nem o exemplo que eu dei, isso aqui agora com você, né, por exemplo, né, você conhece ele, you know him. Ou, por exemplo, né, daí fosse uma pergunta, você conheceu ele? Did you know him? No passado, já em pergunta. E agora, se fosse colocar, por exemplo, o how, né, é só colocar na frente. How did you know him? Só colocar na frente, tanto how quanto what, where, tá? Tem mais aí, que nem, né, por exemplo, deixa eu só pensar aqui que essa frase eu não elaborei. Por exemplo, what are you doing? Né? What are you? Agora com o verbo to be, mesma coisa, né? Are you? Não é you are, é uma pergunta. Então, bota lá o verbo to be antes. Só que tem o what, é só colocar o what antes também. What are you? Alguma coisa, né? What are you eating, por exemplo, é só colocar antes. Tanto how quanto where, what. Essa foi então a segunda maneira de fazer pergunta, né? Que é a primeira com o verbo to be, segunda com os verbos auxiliares, e aí tem, por exemplo, aquelas outras palavras, né? Tem will para indicar o futuro, tem could, tem would, tem can, né? E aqui é só você colocar qualquer uma dessas palavras na frente da frase e o resto da frase toda fica normal, como se fosse uma afirmativa, né? Como se fosse, por exemplo, no futuro, né? Tem o will. É só você falar will e o resto da frase normal. Por exemplo, você vai perguntar, né? Você vai pro shopping? Você pergunta, will you go to the mall? Você está perguntando. Se fosse uma afirmativa, seria you will go to the mall. Você vai pro shopping. Se você for fazer uma pergunta, você pega o will e põe antes. Will you go to the mall? E agora se fosse, por exemplo, o can, né? Só que você coloca antes da frase. Por exemplo, né? Can I talk to you? Né? Eu posso falar com você? Só coloca o can na frente. Só isso. Mesma coisa com would, could, né? Could you tal coisa? Ou could she tal coisa? Daí o resto da frase é toda ali no presente, normalzinho, tá? Ou se fosse, né, que não tem o will e tem o going to. Quando tiver o going to, vai ter o verbo to be. Por exemplo, né? Are you going to eat the last piece? Né? Are you going to eat the last piece? Você vai comer o último pedaço? É só colocar o are, né? Ali e o resto da frase normal, né? Que aqui é o verbo to be. Você falando do futuro com o going to ao invés do will. Se for o will, é só você colocar o will e o resto da frase toda no presente normal. Aí tem agora só duas coisinhas que eu quero tratar com vocês, que é meio que uma exceção e meio que uma pegadinha também.
Como, por exemplo, se tem o verbo, né? Se tem uma frase que tem o verbo sem o verbo to be, só que na mesma frase depois tem o verbo to be. Já vou explicar aqui pra vocês. E nem se você for perguntar pra pessoa aonde ele está, você vai perguntar where is he, né? Where is he? Aonde ele está, né? Daí o está, volta, né? O verbo to be, você lembra, né? O verbo to be vai volta antes, né? Is he? Where is he? Só que, se você for perguntar, você sabe aonde ele está? Vai ficar, tem duas perguntas aí, né? Você sabe e aonde ele está? Você sabe, né? Então, como que você pergunta você sabe? Do you know? Né? Você sabe, não tem verbo to be, então precisa de do. Do you know? Daí, where, aonde ele está? Você não vai falar agora, where is he? Você vai falar, do you know where he is? Tá bom? Porque já teve o auxiliar lá antes, tá? E aquele auxiliar já transformou a frase em pergunta, então o resto tem que ser no presente normal. Saca muito bem isso que eu tô falando. Quando tiver isso, o resto da frase tem que ser no presente normal. Quando tiver o will, o resto da frase no presente. Quando tiver o can, o resto da frase no presente. Quando tiver o do, o does, o did, o resto da frase no presente normal. Por isso que não vira um do you know where is he? Não, esse is he seria só se fosse no começo. Então fica do you know where he is? E a mesma coisa se aplica, por exemplo, com would, could ou can. Por exemplo, can you tell me? Can you tell me where he is? Você pode me dizer aonde ele está? Tem duas perguntas. Você pode me dizer, tem onde ele está. Se for onde ele está separado, é where is he? Como tá tudo junto e já teve o can lá no começo, lembra, se tiver can, would, could, will, do, o resto da frase é tudo no presente normal. Então, can you tell me where he is? He is. Viu que o is do verbo to be ficou lá no final normal? Por quê? É por causa disso. Porque sempre que tiver isso no começo, o resto da frase é toda normal. Conseguiu entender que é muito fácil você fazer pergunta? Mas muito fácil mesmo, né? Em inglês, de resto, só vai ter exceção, né? Vocês podem até comentar aí se eu esqueci de algo, mas o resto é exceção, por exemplo. Tem alguns padrões, tem algumas expressões, que nem se você for perguntar, sabe aquela expressão, e se tal coisa, né? Que é uma suposição, e se ele fizer tal coisa, né? Blá, blá, blá. Isso em inglês, para você perguntar, aí vai fugir um pouco do que eu falei. Que esse e se em inglês é what if, né? What if he blá 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 blá, né? E se ele não sei o que? Aí vai fugir. Aí o começo vai começar com what if, né? What if he blá 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 blá, tá? E aí só vai ter ele de resto, né? Fora o que eu falei, só vai ter algumas exceções, alguns padrões, algumas expressões, mas de resto é tudo isso. São todas as formas que você tem de fazer pergunta em inglês. Se por um acaso teve alguma coisinha ou outra que eu esqueci, você pode comentar aí, tá? E comenta o que você achou. Se você conseguiu aprender de tudo mesmo, se ficou alguma dúvida, você pode perguntar aí também, tá? Fica tranquilo que eu respondo todo mundo. Se você gostou, deixa o like também, né? Lembra de deixar o like e se inscrever, pra você sempre continuar aprendendo aqui. Sempre o YouTube tá notificando pra você os vídeos que eu mandar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. And I'll see you in the next video. See ya!